focar na resolução das atividades impressas. Eu aqui de novo. Meu cabelo é castanho, na altura dos ombros, estou usando uma blusa azul. Vamos lá? Hoje nós trabalharemos dois conceitos básicos que vão ajudar muito a resolver as questões do material impresso. Linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal pode se dividir em duas: a fala, a oralidade, e a escrita. A não verbal, eu aposto que você utiliza muito no seu cotidiano e nem percebe. Quer ver? Quando você manda coraçãozinho para os seus amigos, é linguagem não verbal. Eu não preciso falar. A imagem diz tudo. Quando a gente lembra aquela agitação da turma antes do professor entrar, e aí o professor entra e faz o quê? Preciso falar alguma coisa ou já disse tudo? Só isso, professora? Não. A linguagem não verbal, ela também está presente em cartazes, em imagens, nas ruas, em vários locais. E elas nos ajudam muito, porque a maioria da linguagem não verbal, ela é universal. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, aquele símbolo, aquela simbologia, ela vai nos ajudar a identificar uma situação. Por exemplo, eu aposto que vocês já viram esse símbolo aqui. Ele significa que a vaga, o banheiro, o local, né, ele é específico para pessoas com necessidades especiais de locomoção, ok? Ou sensorial, né, ou qualquer outro tipo de necessidade especial. É um símbolo universal. Quer ver outro? Esse aqui eu aposto que vocês amam. Wi-Fi. Nem precisa estar escrito. Quando tem esse símbolozinho aqui, a gente já sabe que ali tem uma rede de internet que pode ser disponibilizada. Eu aposto que vocês ficam procurando. Quer ver outra? Quando tem no banheiro, a gente não sabe qual é o banheiro masculino e qual é o banheiro feminino? Não precisa de palavras. Lembrando que existem situações onde a linguagem verbal e não verbal ela fica associada, como na plaquinha do Wi-Fi. Está escrito Wi-Fi e tem a simbologia. Quer ver outra situação que a gente usa muito? Quando a gente manda mensagem nas mídias sociais. Quem já não mandou no WhatsApp? Todo mundo, né? Ou quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente utiliza, não utiliza? Ou quando a gente não está muito afim de responder, te manda, né? Um ok, tá tudo bem, não quero escrever, não quero mandar áudio, eu mando uma mensagenzinha dessa daqui. Então são alguns exemplos de linguagem não verbal. A gente vai ver isso melhor na nossa aula de hoje, que vai falar sobre narrativas visuais. Vamos lá? Vamos lá? Então, aula 2 de letrização do 5º ano. Hoje trabalharemos as atividades 4, 5, 6 e 7. Bora lá? Vamos lá? Vamos conhecer novos gêneros de narrativa visual? Começando pelo cartoon. Olha aqui, muito engraçado. Por causa do coronavírus, não estou indo cortar o cabelo fora. Confio em você, amor. Faça um corte estilo George Clooney. Olha a quantidade de cabelo do personagem. Então, assim, ele traz uma questão humorística. A gente chama esse tipo de texto aqui de cartoon. Ele pode ou não ter a parte escrita. Então, ele pode associar ou não a linguagem não verbal, representada pela imagem, né? A linguagem verbal, que é, aqui no caso é a parte escrita. Esse aqui é uma charge. Aposto que vocês já viram charges parecidas em meios digitais jornalísticos, tá? Rápido! Dona, passa a bolsa, senão espirro. Em tempos de pandemia, espirrar é uma verdadeira ameaça. Vamos ver outros? Vamos lá. Aqui nós temos um outro tipo de narrativa visual, que é a tirinha. Nós já vimos isso na aula 1, né? Textos dessa modalidade, que associam a imagem ao texto. Então, associa a linguagem não verbal à linguagem verbal pela escrita, tá bom? E aqui nós temos a piada. Nós também encontramos piadas em mídias que envolvam
plataformas, em sites, também em jornais impressos. Agora está um pouco mais difícil da gente ter acesso, mas a gente ainda tem. A professora pergunta ao Joãozinho, esse Joãozinho é outro que é bom de piada. Arroz é com S ou é com Z? O Joãozinho responde, aqui na escola eu não sei, professora, mas lá em casa é com feijão. Então, a piada ou anedota, ela sempre tem uma finalidade de levar ao riso, de ser leve, de ser engraçada. Lembrando que todos esses gêneros textuais, a anedota, a piada, a tirinha, né, o cartoon e a charge, eles costumam trabalhar com fatos que estão acontecendo no nosso cotidiano. Mesmo o texto de humor, ele tenta vincular alguma coisa que esteja acontecendo. No caso, a gente viu que a gente tem dois aqui, né, o cartoon e a charge, falando sobre a situação da pandemia. Né? Aqui, a tirinha, ela vai falar de uma questão de funcionalidade do homem e da mulher na sociedade, então assim, o Cebolinha, porque ele é forte, né? Ele vai desempenhar o papel de construir o castelo, mas na verdade a Mônica já fez o castelo, então ele faz uma crítica. E aqui nós temos a anedota ou piada com a intenção de estar trazendo uma diversão. Vamos continuar? Então vamos lá. Agora nós vamos analisar os textos do seu material impresso. Vamos lá? Primeiro, cuidado, não pise nisso. Por quê? Minha mãe pisa aí e ela começa a chorar. Elas estão falando do quê? Da balança. Então esse texto está refletindo algo que a sociedade está colocando, principalmente para o público feminino, que é a questão de manter um peso ideal. Esse outro aqui, que é o cartoon, olha só, ela está se olhando no espelho e o que ela vê no espelho não reflete a verdade. Muitas vezes na sociedade são colocados tantos padrões que a gente acaba sentindo que a gente não está se enquadrando, o que está acontecendo aqui nesse cartoon. E os dois textos se relacionam? Vocês acham? Eles estão falando de quê? Os dois textos falam de padrões, então tem uma temática comum. Vamos lá. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma questão muito importante que vai ajudar vocês a resolverem as atividades do material impresso. Sobre pronome. Você sabe o que é pronome? Pronomes são palavrinhas que podem substituir os substantivos que são os nomes. Como é que é isso, professora? Vamos ver nessa atividade anterior aqui, ó. Cuidado, não pise nisso, porque minha mãe pisa aí e ela começa a chorar. Então, qual é a proposta da atividade de vocês? Né? É que vocês troquem a palavra minha, que é um pronome possessivo, de posse minha, ela é minha mãe, né? Por outros pronomes e ver como que isso acontece, o que modifica. Vou dar um exemplo para você. Ó, eu faço dieta o ano inteiro. Eu está representando um pronome que está substituindo o meu nome, Adriana. Eu, Adriana, faço dieta o ano inteiro. Eu faço dieta o ano inteiro. Se eu estiver falando de outra pessoa, de outra mulher, eu vou falar, ela faz dieta o ano inteiro. Mudou. Eu faço, ela faz. Se eu vou falar de um grupo de pessoas, eu vou falar, nós fazemos dieta o ano inteiro. Então vocês percebem que quando muda o pronome, quando muda esse significante, a gente tem que modificar algumas coisas da frase, principalmente o verbo. Lembra que nós vimos lá na aula 1 os sentidos de verbo? Então vamos continuar. Agora é a hora de vocês produzirem um texto. E esse texto é um cartaz. O cartaz, necessariamente, você precisa associar a linguagem verbal à linguagem não verbal. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lembrar algumas coisinhas. Ó, nesse cartaz você tem que fazer uma frase curta, de impacto, de efeito, para chamar a atenção sobre a temática que a gente está trabalhando. Lembre-se disso, não é qualquer temática. Vamos lá. Aqui a gente vai usar a linguagem verbal, a linguagem escrita. E aqui nós vamos fazer a ilustração. Ah, professora, mas eu não desenho muito bem. Use sua criatividade, você pode usar recorte, colagem. Vamos lá, tenho certeza que você vai conseguir. E nesse caso, a gente está utilizando a linguagem
verbal. Então, a gente está associando os dois tipos de linguagem para passar uma mensagem. Lembre-se sempre da temática que está sendo trabalhada, ok? Não é qualquer texto. Vamos continuar? Agora nós vamos dar uma olhada nessa atividade aqui, ó. Atividade 5 é um texto que relaciona imagem, ou seja, linguagem não verbal, à linguagem verbal que é escrita. Esse aqui é o tipo. Neste verão, apaixone-se por si mesmo e seja seu próprio padrão de beleza. E aqui nós temos outra imagem, né? Um cartoon falando: sabia que eu te odeio? Para a balança. Então, os padrões da sociedade, como nós vimos, impõem coisas que são muito irreais no nosso dia a dia. E aí, neste verão, apaixone-se por si mesmo, da forma que você é. Dá um indicativo do que o texto vai falar. Vamos ouvir esse texto? Neste verão, apaixone-se por si mesma e seja seu próprio padrão de beleza. O verão está no ar e, com ele, a pressão para ter um corpo perfeito. Nessa época do ano, é comum encontrarmos várias dicas e receitas para ter um corpo de verão ideal, ou seja, aquele magro e levemente malhado. Logo, a felicidade e a empolgação com os dias de sol e descanso dão lugar à preocupação e ao medo de não conseguir atingir determinado peso. Depois de dias de desespero com exercícios não supervisionados e receitas nada saudáveis, chega enfim a frustração. Quantas vezes você deixou de aproveitar uma praia com a família ou uma piscina com os amigos por vergonha? Quantas vezes você ficou com a marca de short ou camisa porque não teve coragem de tirá-las quando estava ao ar livre? Quantas vezes você se privou de um verão maravilhoso por medo de não corresponder a um corpo ideal? O texto que você ouviu, ele novamente vai falar sobre os padrões que a sociedade coloca pra gente. Agora a gente vai analisar algumas questões textuais juntos. Vamos ver? Aqui. O verão está no ar e com ele a pressão para ter um corpo perfeito. Nós temos uma expressão aqui, está no ar. O que significa estar no ar? Algo está no ar. Será que está voando ou será que está acontecendo? Bom, você tem que compreender esse termo dentro do contexto do texto. Que tal voltar lá no texto, reler esse parágrafo, para entender melhor em que contexto foi utilizado essas três palavrinhas. Continuando. A felicidade e empolgação com os dias de sol e descanso dão lugar à preocupação e medo. O seu material impresso, ele pede para você pensar essa frase em dois tempos diferentes, no passado e no futuro. Vamos entender o que é o passado e o que é o futuro? O passado ou pretérito é algo que já aconteceu. E o futuro é algo que irá acontecer. Então, quando você mudar, né, o tempo, essa palavrinha aqui, que no caso é o verbo, e várias outras palavras, elas também vão ter que concordar. É o que a gente chama da concordância verbal. Então, vamos pensar novamente nisso. Voltando à dieta. Ó. Eu faço dieta o ano inteiro. Se isso foi no passado, se eu fiz essa dieta, fica. Eu fiz dieta o ano inteiro. Então, já passou. É uma ação passada. E no futuro? Eu farei dieta o ano inteiro. Então, assim, se eu desistir esse ano, vi que não dá para mim fazer dieta, que não dá para eu fazer dieta, o que eu vou fazer? O ano que vem eu invisto nisso. Então, eu farei dieta o ano inteiro. Refletindo sobre isso, sobre o que é o passado e sobre o que é o tempo futuro, vocês vão pensar como ficará essa frase, como esse verbo aqui, ele vai se modificar para atender a necessidade colocada na atividade do material impresso, ok? Tem que refletir bastante. Não fiquem preocupados. Todos esses conceitos, verbo, tempo verbal, pronomes, serão explorados em várias aulas. E aí a gente vai de pouquinho
pouquinho em pouquinho, aprendendo cada vez mais. Vamos lá? Agora é a melhor hora. Hora de produzir o texto. O que você não pode esquecer para produzir esse texto? Vamos pensar. Delimitar o tema, que na verdade ele já te deu indicativos. Qual é o tema que a gente está trabalhando, né? Todos os textos, todas as narrativas visuais, todo o texto verbal que a gente acabou de ouvir. O que ele está falando? Ele está falando sobre padrões de beleza da sociedade. Então a gente já tem um direcionamento para esse tema. Definir para quem você vai escrever. Quem vai ser seu interlocutor, né? Você vai escrever para uma amiga? Você vai escrever para pessoas mais velhas, para pessoas mais novas? Vamos pensar nisso antes de começar? É muito importante a gente ter esse direcionamento, né? E fazer a opção por qual linguagem você vai utilizar. Você pode usar uma linguagem mais formal ou menos formal. Por exemplo, se você quer colocar esse texto no seu Instagram ou no seu Facebook, você pode até usar uma linguagem menos formal. Agora, se você quer fazer esse texto, você quer produzir para colocar no mural da escola, ou você quer enviar para alguém, para o diretor da sua escola, a linguagem que você vai utilizar precisa ser uma linguagem mais formal. Então, tenha bastante atenção nisso, ok? Vamos lá. Agora a gente vai continuar analisando textos. E dessa vez vai ser bem divertido. Que calor, não consigo encontrar sombra. Então, o que acontece nessa narrativa visual, nesse texto aqui, né? Ele está morrendo de calor, mas olha o que ele acabou de fazer. Ele acabou de cortar todas as árvores. Então, é uma questão social, ele faz uma crítica social do que está acontecendo com o meio ambiente atualmente, mas ele tem uma questão também de humor, ele tenta ser engraçado. E essa outra narrativa, né? Ele já está fazendo de uma forma diferente. Vocês percebem que aqui não há texto escrito. A própria narrativa visual, ela dá conta de mostrar o que está acontecendo. Ele está plantando para depois poder colher. É muito importante a gente ter atenção no que acontece, ok? Lembrando que a linguagem verbal e não verbal, elas podem ser complementares, mas podem ser utilizadas de forma separada, ok? Vamos lá. A gente tem mais um texto para produzir. E dessa vez, o desafio é você produzir um cartoon. Então, necessariamente, você precisa utilizar a linguagem não verbal. Lembra que a gente conversou anteriormente? Eu não consigo desenhar. Você pode usar outras estratégias para produzir o seu texto não verbal, tá? Você pode utilizar nele a linguagem verbal, que é escrita, ou não. No cartoon não há essa obrigatoriedade, mas aí, o que você produzir tem que estar muito claro, ok? Agora nós vamos analisar a atividade 7. Nós vamos entender a atividade 7 de uma forma diferente. Nós vamos usar a linguagem verbal, oral e a imagem. Vamos lá? Pai, como é que os peixes vivem embaixo d'água? Não sei. Pai, por que os papéis no fundo? Não sei. Pai, por que esse vai azul? Também não sei. Pai, você não fica chateado de eu ficar incomodando, fazendo essas perguntas? Se você não perguntar, como é que vai aprender? Então, esse é o texto do seu material impresso no texto 1 da atividade 7. Ele foi transposto, né, uma nova modalidade, que é o vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo do TikTok. Então, nós pegamos uma narrativa escrita e transformamos numa narrativa oral. E ele é o quê? É uma piada. Qual é a intencionalidade desse texto, desse tipo de texto? Né? É fazer rir, né? É trazer humor, né? E aí a gente vê que a criança faz várias perguntas para o pai, o pai dá várias negativas. Não sei. E no final ela pergunta, pai, você fica chateado de fazer essas perguntas? Ele fala, claro que não. Se você não perguntar, como é que você vai aprender? E aí a gente tem a questão humorística, né? Vamos lá. Essa atividade é muito interessante, porque mostra que o texto ele tem diversas funções, né? E ele pode ser utilizado em diversos tipos de linguagem, ok? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho um outro conceito, que é o conceito de plural e singular, ok? Vamos ver os exemplos.
Mais um conceito, moleza, facinho. Plural é quando os substantivos, os nomes, eles se apresentam em maior quantidade que um. Então, não é um peixe só, né? São vários peixes. Quantos são? A prof não sabe, mas são vários peixes, né? Então, a gente pode falar que essa frase, ela está toda no plural. E o que é singular? Singular é quando o substantivo, ele é único, ele está representado por uma única quantidade. Como ficaria essa frase se essa frase estivesse no singular? Vamos ver? Pai, como é que o peixe respira debaixo d'água? Vocês percebem que várias coisas mudaram? Principalmente essa palavrinha aqui, ó, que é a ação de respirar. Lembra o que é ação? Verbo. Então, o verbo, ele mudou. Eles respiram, passou para respira, debaixo da água. Então, é uma forma da gente analisar e eu vou usar isso quando, professora? Você usa isso na sua linguagem oral e você usa isso na sua linguagem escrita. Quando a gente vai escrever o texto, a gente precisa ver se os termos todos estão concordando. Porque se eles não concordam, eles não vão fazer sentido para quem lê. Ok? Então, por hoje é só. Nós terminamos a explicação das atividades da aula 2. E lembre-se, mais uma vez, tem dúvida? Você pode rever esse vídeo. E pode contar com o seu professor lá no chat. Sim, eu, ele e todos nós estamos aqui para te apoiar na resolução das atividades e no seu processo de aprendizagem. Até lá!